Boa noite. Boa noite. Deixa eu arrumar aqui que tá. Olá, boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Isabela. Drica. Por uma musiquinha aqui pra gente já entrar no clima. Boa noite, Tati. Olá. Boa noite, Ariane. Vou baixar um pouquinho aqui. Já vai me contando de onde você está me assistindo nesse domingo à noite. Se você já está trabalhando em escola, estuda pedagogia, está na educação infantil, boa noite. Olá, Amanda. Olá. Boa noite, Caroline. Bianca. Oi, Valéria. Obrigada, me maquiei. Cheguei em casa agora há pouco. Salvador. Fala de onde você assiste. Compartilha também no aviãozinho com professores, pais. Esse conteúdo vai ajudar todo mundo a fazer aí com que nossas crianças desenvolvam a consciência fonológica e facilite a aprendizagem delas. Tem material muito legal. Educação infantil. E esse conteúdo vai ajudar muito os professores de educação infantil que estão sendo cobrados por resultados, porque sem alfabetizar a gente consegue aí avançar nossas crianças para que eles estejam aí, já cheguem no primeiro ano super bem. Iniciei em um concurso dia 20 de junho. 21 crianças, tem 8 alfabetizados, preciso de ajuda. Então você está no lugar certo. Falar sobre consciência fonológica, que é um tema que eu amo. E que vai ajudar professores de todas as fases. Tanto educação infantil, alfabetização, ou aqueles terceiro, quarto, quinto ano, copistas com dificuldades pós-pandemia. Boa noite. Campinas, pertinho de mim. Lohane. Coordenadora na educação infantil, igual eu. Boa noite, Marcele. Boa noite. Jundiaí, tá do lado. Barueri também pertinho. Já trabalhei em Jundiaí, já trabalhei em Barueri. Obrigada, Gi. Boa noite, pessoal. Tô muito animada. Então, o que eu vou falar hoje aqui? Vamos já começando a dar um exemplo para você. Vou falar que quando eu comecei, eu acredito que assim como muitos de vocês, eu achava que aquela forma como eu aprendi com as famílias silábicas, que eu fui alfabetizada, era uma forma eficiente, né? E até hoje, muitas pessoas que nunca estudaram nada sobre educação, elas acham que a forma como elas aprenderam era a melhor forma. Mas muitos estudos surgiram depois, quando começaram a procurar por que as pessoas hoje em dia, tanto adultos, adolescentes, eles têm tantos problemas em leitura, em escrita, numa leitura com fluência, numa escrita de qualidade. E aí começaram a pesquisar, né, os problemas de tantos analfabetos funcionais. E em muitas pesquisas que passaram a acontecer, descobriram a consciência fonológica. Isso é novo? Não, lá em 1970. E muitos estudos no mundo todo, em muitos idiomas, começaram a pesquisar a importância da gente sair daqueles métodos que valorizam como o adulto ensina para perceber como a criança aprende, mas não de uma forma aí, como o construtivismo foi tão mal interpretado,
onde a criança ela aprende por aprender. Começaram a perceber como a relação de som e grafia no ensino sistematizado fazia com que as crianças elas fossem avançando e evoluindo com mais qualidade e eficiência. Então, eu mesma, quando eu comecei no meu estágio lá em 2009, muito tempo atrás, um estágio em turma de alfabetização, era segundo ano na época, porque o primeiro ano tinha sido instituído há pouco tempo. Eu lembro que a primeira coisa que a professora falou pra mim foi assim, hoje em dia nós não alfabetizamos mais com Babé Bibobu. Isso em 2009, a gente sabe que em 2022 ainda tem gente que alfabetiza com Babé Bibobu. E na época eu pensei, por que não se todos nós aprendemos assim? E muitas pessoas ainda pensam assim. E aí eu comecei a perceber como as crianças elas estavam refletindo naquilo que elas estavam aprendendo. Então, quando eu pedia para uma criança escrever boneca, ela ficava o B e o O. E aí ela ia avançando. Então, eles pensavam no que eles estavam aprendendo. E eu percebia que isso ia muito além da memorização. Quando eu perguntava para uma criança qual é o M, e eles iam assim, A, B, C, D, chegar no M, eu percebia que ele tinha memorizado a sequência do alfabeto. E que ele precisava falar aquela sequência para chegar no M e entender. Então, o que eu percebi nessa época, lá atrás, em 2009, então eu já aprendi a alfabetizar assim desde o início, de que naquela época, as crianças, elas pensavam no que elas estavam aprendendo, elas refletiam. E que nós não, nós fomos criados aí numa questão muito de memorização. A memorização não é importante? É, mas ela vai muito além. Então, eu fui percebendo como é importante fazer esse desenvolvimento e questionar a criança. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Como eu posso facilitar um processo de alfabetização de uma criança desde 1, 2, 3 anos de idade. Eu não vou alfabetizar nessa fase, mas eu vou facilitar. Não é o objetivo, né? Eu não faço os estímulos para um bebê, uma criança de 3 anos, preparando para a escolarização, mas, consequentemente, quando eu faço um trabalho bem estabelecido e bem consciente, essa criança ela já chega lá no primeiro ano com facilidade, ela já chega relacionando som e grafia, escrevendo e ela alfabetiza até mesmo naturalmente. Então, é o desenvolvimento mesmo da consciência fonológica. Mas uma coisa que também aconteceu comigo por muito tempo é que eu sabia mediar, eu sabia alfabetizar, eu sabia fazer com que essas crianças avançassem, mas eu não conseguia, eu não tinha um embasamento teórico, eu não conseguia explicar a teoria, eu sabia fazer. Eu acredito que muita gente que tá aqui também passa por isso. Então, eu sabia como alfabetizar, sabia como mediar, sabia fazer todo esse trabalho de consciência fonológica, mas se você me perguntasse o que é consciência intrassilábica, o que é a literação, o que é a assonância, eu não sabia. Então, meu objetivo é falar um pouquinho sobre isso aqui também. Falar como nós... o que é o método sintético, o que é o método analítico. Então, eu não tinha esse embasamento teórico, minha prática ela era embasada por uma teoria, mas eu não sabia explicar, eu só sabia fazer. E aí, com tempo, estudo, prática, muita experiência em muitos lugares, eu fui aprendendo. Então, a alfabetização, ela pode começar, sim, desde cedo, e ela deve começar desde cedo, mas não aquele ensino explícito, onde eu vou ignorar habilidades que são importantes, onde eu vou deixar que as crianças, elas... eu vou pegar lá e ficar pedindo para uma criança traçar um A pontilhado 30 vezes. Então, não é isso. É eu, através de jogos, de brincadeiras, de uma forma divertida, fazer com que a criança ela aprenda nesse processo de uma forma natural. Que lá no momento de realmente alfabetizar, ela, além de já relacionar som e grafia, além dela já estar com esse valor sonoro no momento de escrever, e aí rapidamente ela desenvolveu uma consciência fonêmica para começar aí a adquirir uma base alfabética, ela se diverte. Então, quando eu gosto de aprender, eu aprendo melhor. E a nossa proposta aí com o trabalho de consciência fonológica, que não é um trabalho onde eu vou... não é aquela coisa chata, maçante, descontextualizada, desconexa. É um trabalho através de um ambiente de letramento, onde a criança ela vai aprender com música. Ó, vocês gostaram da música, eu já vou falar da música. E vou colocar a música de novo e vou dar uma super sugestão de atividade
com essa música, e também tem fichas dela para os inscritos do aulão. Então, assim, você tem que ficar até o final para não perder nem o material de todos os inscritos, nem todas as novidades. Então, e nem tudo que eu vou falar sobre essa música e jogos, e como a gente consegue facilitar o processo de alfabetização sem fazer a criança ficar escrevendo. E aí, quando as pessoas me falam assim... Ah, mas as escolas, os pais cobram o resultado na educação infantil. Sem nunca dar um lápis para uma criança, um papel, você consegue ter um resultado muito melhor no final do ano. Uma criança aí relacionando som e grafia, escrevendo, sabe, pegar no lápis, muito melhor do que pegar aquela apostila desse tamanho e fazer a criança que ainda não tem uma base. Senão você só cria aí uma lacuna e as dificuldades elas vão se tornando cada vez maiores. Então, conciliando com jogos, brincadeiras de uma maneira divertida, de uma maneira eficiente, eu vou fazer com que essa criança ela se desenvolva muito bem. E aí ela vai alfabetizar com facilidade, com qualidade, porque não adianta a codificação e a decodificação de sílabas. A criança lê, a criança escreve, mas ela não compreende o que ela lê. Ela não lê com fluência, ela não tem, né, nenhuma interpretação com qualidade. E principalmente, uma criança que não produz um texto de qualidade, que eu falo pra ela, eu já dei aula pra 5º ano, já dei aula pra tudo que é fase, mas uma criança que está lá com os seus 10 anos, 9 anos, e aí eu recebo muito esse tipo de mensagem, e eu via também com muita frequência, né, quando eu trabalhei em 3º, 4º, 5º ano, e eu também substituí por muito tempo, então eu via a falta de qualidade nessas produções, realmente os copistas, né, eu recebo isso até na caixinha, aluno foi mal alfabetizado, o que eu faço? Então, como que eu faço com que uma criança ela esteja alfabetizada, leia com fluência, produza bons textos, textos de qualidade, não assim, produz um conto, a criança travava, a criança chorava, ele não sabia o que era um conto, ele não sabia, ou fazia um parágrafo. Então, é realmente um processo onde ele gosta, ele aprende, ele tem repertório, ele tem qualidade. É sobre isso que eu vou falar. Até porque, né, sem o repertório, sem a qualidade, não adianta. Eu tô criando realmente copista e estou desenvolvendo uma criança que vai levar essas dificuldades aí pra sempre. E aí, para quem tem apostila, livro didático e cobranças, existe uma forma aí de tentar alinhar para que seja um pouco mais leve. Porque é o que eu falo, se a criança aprende com jogos, com brincadeiras a partir de parlendas, que não seja algo fragmentado e descontextualizado, essa criança, ela vai gostar, né, se for divertido. É a mesma coisa, eu preciso aprender inglês. Se eu detesto aprender inglês, eu vou fazer curso, eu vou assistir filme sem legenda, eu vou pegar um livro pra ler inglês, eu detesto aquilo. Então, meu cérebro, ele já entende que eu não gosto, e aí eu já claramente vou ter dificuldades pra aprender. Agora, se eu for aprender de uma forma que eu gosto, que faz sentido pra mim, que é algo que eu gosto de fazer, que eu gosto... é muito melhor, eu aprendo melhor. Então, nós precisamos levar isso. Agora, o aprender, né, o protagonismo, é eu ignorar, é eu deixar assim, faz tudo o que você quer, só vamos ver o que você gosta, crianças, escolhe tudo o que vocês vão fazer, eu sou só um espectador. Não, nós temos que conduzir esse processo. E nós temos que saber como conduzir esse processo. Então, aqui é onde eu vou te entregar esse caminho, eu vou te guiar por esse caminho que eu já trilhei. Eu já tive a minha primeira turma, eu já olhei para aquele monte de criança, fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu faço? Mas eu também já tive ótimos resultados fazendo esse processo aí, né, de crianças que conseguiam aprender com facilidade, com qualidade, e foi muito bom e valeu muito a pena. Então, quando você se posiciona porque você sabe o que você está fazendo e você sabe do que você está falando, você tem um resultado muito melhor e, consequentemente, sua gestão, os pais das suas crianças, eles também vão te... eles também vão te elogiar e vão parar de pegar no seu pé, porque o resultado é o que eu falo, não existe insegurança e não existe cobrança para resultado. Se você tem resultados bons e positivos, ninguém vai te cobrar e também não vai ter o que questionar. Não, na minha época eu aprendi assim, mas ele vê o avanço e ele fala, não, deixa eu ficar quieto. Mas para isso a gente tem que saber o que tá fazendo e tem que saber se posicionar, certo? Então, saiba que eu também já passei por isso, eu já tive muitas dificuldades,
Eu sempre trabalhei em escola pública, com crianças, assim, com salas lotadas. Quem aqui tá na escola pública, marca que eu trabalho na escola pública. Só pra eu ter uma ideia. Porque quem está na escola pública sabe do poder, eu acredito muito na escola pública, ainda estou na escola pública, que eu tô vendo um monte de gente começando a me seguir agora. Então, pra quem não me conhece, eu sou coordenadora pedagógica numa escola na Prefeitura de São Paulo. E eu sempre trabalhei na escola pública, sempre fui concursada, e apesar de acreditar muito e saber que a escola pública tem muitas vantagens, nós temos tempos, nós somos pagos para estudar, né? Então isso nos torna muito à frente. Passar em um concurso público também não é qualquer um que consegue. Então, mas quando você chega na escola pública, você tem uma sala com 35 crianças, o ventilador quebrado, aí você tá lá no calor de 35 graus, e as crianças que a escola pública, graças a Deus, né, ela atende todos, ela é para todos, mas lá você encontra realidades distintas. Então você chega lá e tem criança que ela só come na escola, criança que sofre inúmeras questões aí sociais, vulnerabilidades. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração, né? E aí, como que eu preciso de um método, né, e de uma forma, e não quando eu falo método, não método de alfabetização, mas uma metodologia aí, onde eu vou fazer com que essa criança aprenda, que todas essas crianças, elas aprendam com facilidade e qualidade. Dá pra me ouvir? Tá tudo bem? Então, eu preciso de uma forma, né, que seja eficiente, né, e que demonstre aí que essas crianças, independente da realidade, que eu consiga alfabetizar um grande número de crianças e que eles aprendam. E o que me ajuda com isso? A consciência fonológica. Então, eu vou te ensinar, né, te ajudar, tudo que eu estudei por muito tempo, toda a experiência, eu vou facilitar a sua vida, passando aqui pra você de uma forma, assim, de um conteúdo bem sistematizado, como eu já tinha falado. Eu vou passar pra você e você vai sentir essa facilidade. E aí, no final, né, eu vou abrir as inscrições pro meu curso de alfabetização, mas o conteúdo aqui, ele é para todo mundo, independente de quem vai entrar nessa quinta turma ou não. E aí, só pra você ver aqui, já vou colocar aqui primeiro, eu vou falar sobre tudo isso, no final eu respondo algumas dúvidas, tá? Mas eu vou dando a continuidade aqui pra não me perder e também pra não ficar muito extenso agora. Mas fique até o final, porque no final eu vou contar como conseguir aí um sorteio com um kit super legal que eu vou mostrar. Eu tenho um jogo de consciência fonológica maravilhoso. Eu fiz um material por hipóteses de escrita, por fase de escrita da Garatude até o alfabético, é um material novo, exclusivo que eu fiz. Vou contar como conseguir. No final, vou sortear um livro Alfaletrar para quem comentou lá no post, mas tem que estar ao vivo para ganhar. Vou falar como entrar no meu clube do livro, tem muitas coisas legais. Quem tá reclamando do comentário, clica no centro da tela, que ele abaixa. Eu não vou tirar o comentário, mas ele tem como abaixar, tá bom? Então, tem aqui só um rápido depoimento, né? É o que eu aprendo. Estou levando para prática em sala de aula. Parece que ela sabe tudo que enfrentamos no chão da sala, porque eu estive até maio desse ano, quando eu fui para gestão, mas até então eu estive aí na sala de aula das escolas públicas nesse tempo todo. E as crianças, elas avançam mesmo, e elas avançam muito. É nítido, e não tem nem o que questionar. Aí um outro aqui, ó, só aproveitando o curso, no final eu vou abrir o meu curso, né? Mas aproveite aí o conteúdo do aulão. Então, nós falaremos aí sobre o antes, o durante e o depois, a alfabetização. E aqui eu tenho mais um. E aí a gente já entra aqui no conteúdo. Pra quem perdeu a música, eu vou colocar de novo daqui a pouco no final da live, tá? A Dani me ajudou muito. Minhas alunas sabem o quanto é importante ver os seus alunos alfabetizar, o quanto é gratificante, né, ver os seus alunos avançarem. E eu sei que nós estamos aí numa metade de ano e muita gente me fala, meus alunos quase não avançaram, tô sendo cobrada, então agora é a hora. No final eu conto tudo sobre os sorteios, pode ser? São atividades que as crianças, elas gostam de fazer. E compartilha a live pra gente chegar aí nos 1000. Então vamos lá, vou iniciar aqui o conteúdo. No final, conto do sorteio.
como conseguir o sorteio, como conseguir meu material novo, como conseguir o livro. E aí vamos nós. Então vamos começar. Então, por que você precisa aprender? Agora já foi. Por que você precisa entender mais sobre consciência fonológica? E por que as crianças precisam desenvolver a consciência fonológica? Porque a consciência fonológica, a nossa língua, ela é representada por grafemas, né? Que são os sonzinhos aí das letras. Então, a criança, ela precisa perceber, né, que ela precisa perceber que existem palavras maiores, palavras menores, palavras que começam iguais, palavras que terminam da mesma forma. Ela precisa perceber que nós conseguimos aí separar e dividir por exemplo, que bicicleta tem quantos pedacinhos. Então, é a manipulação, é a percepção dos sons da nossa língua. Então, nosso mundo ele é repleto de códigos e esses códigos, eles são representados aí por letras, aqui dá pra ver. São representados por letras, são representados por grafemas e esses fonemas, né, que são os sonzinhos aí. Então, a consciência fonológica é isso. É a percepção, né, ele tem consciência do fonológico, né, ele consegue manipular os sons da língua, ele entende que tem palavras maiores, palavras menores. E aí eu tenho níveis de consciência fonológica, né? 4 níveis principais de consciência fonológica, que são consciência, vou achar aqui. Meus slides, eles estão fora de ordem. Então, eu tenho níveis de consciência fonológica. Quais são os níveis de consciência fonológica? Eu não sabia dessa. Níveis de consciência fonológica. Consciência de palavras. O que é consciência de palavras? Para mim, quando eu vejo uma frase, que é a frase "o gato está dormindo", é muito óbvio que o é uma coisa, gato é outra, está é outra e dormindo é outra. Para uma criança, não é óbvio, né? Então, o gato está dormindo. Na nossa fala, né, isso não é separado. E, na verdade, o que faz essa concepção de palavra é a escrita. Porque a palavra, ela é dividida por espaços, né, na escrita. Mas na fala, a gente não põe espaços entre palavras. O gato está dormindo. Eu tô falando aqui, ó, continuamente. Então, a criança, ela não tem a percepção de palavras. Ela não percebe que uma frase, né, ela tem essa separação de palavras. Coloca o arroba aí que para, pelo que estão falando aí. Então, eu preciso perceber que dentro de uma frase existem diferentes palavras. Que essa separação de palavras, ela está aí no momento da escrita, onde eu tenho os espaços para separar palavras. Na fala, não. E se eu pedir para a criança segmentar "o gato está dormindo", ela não vai segmentar palavras. O gato está dormindo. O que isso significa? Que a segmentação de sílabas na oralidade, ela é muito fácil, ela é muito natural. E a gente deve investir muito nela do 0 aos 5 anos da criança e no processo de alfabetização. Ou com crianças que têm dificuldades, ou com crianças, às vezes, que têm alguma deficiência. Mas as palavras, elas não têm essa facilidade na separação. Por isso que uma coisa que eu falo, a consciência de palavras, ela é extremamente necessária em todas as fases da alfabetização. Mas quando eu tenho lá o aluno alfabético, que ele já está começando a produzir mais frases, que ele já tá começando a produzir mais frases, que ele já tá começando a produzir textos, aí eu vou investir muito mais na consciência de palavras, porque aí é nesse momento que ele precisa entender que ele precisa separar as palavras para ele não escrever tudo aglutinado. Então, isso é essencial da gente levar em consideração. Eu preciso seguir uma hierarquia nos níveis de consciência fonológica? Não preciso. Eu vou desenvolver todos ao mesmo tempo. E quando eu falar dos outros, aí eu vou explicar qual a gente deve priorizar no início do processo. Mas consciência de palavras é o primeiro nível. Já pega o seu papel aí, sua caneta e anota. Nível de consciência fonológica. Primeiro, consciência de palavras. Precisa de hierarquia? Não, mas a gente precisa ir trabalhando todos eles com as crianças.
Aí o outro nível de consciência fonológica, que é o mais, que a gente foca muito no início, que a gente consegue trabalhar muito a partir da oralidade, é a consciência de palavras, que é a consciência de palavra primeiro, é a consciência silábica. Meus slides saíram de ordem aqui. Meus slides saíram de ordem. Então vamos lá. Consciência silábica. Então, o que é a consciência silábica? A consciência silábica é a consciência de sílabas, né? Então, eu posso trabalhar sílabas? Muito, com certeza. Sílabas é extremamente importante da gente trabalhar e ela é, assim, muito fácil da criança perceber. Por quê? Porque, como eu falei no início não, né? Agora há pouco, a consciência de a palavra a frase, na oralidade, não é fácil de segmentar. A percepção que eu tenho de palavras é na escrita com os espacinhos. A sílaba não. Se eu falar dinossauro, ele vai conseguir dinossauro. Ou às vezes dinossauro. Tudo bem, nesse momento eu tô segmentando na oralidade. Não é regra de separação de sílaba, tá? Igual cachorro. Na oralidade eu separo assim. Então esquece as regras de separação de sílabas. No momento aqui é a separação mesmo falando. Tanto que tem criança que você vai falar... quantos pedacinhos tem baleia? Baleia. Outros vão falar baleia. Meu filho mesmo, de 5 anos, ele fala assim, quantos pedacinhos tem leão? Leão. Ele faz assim. Então, tudo bem. Mas a consciência silábica é a criança perceber quantos pedacinhos tem na palavra. Ou quantas sílabas tem na palavra. E aí, é por isso que eu falo pra você. Você não precisa alfabetizar do 0 aos 5 anos, ou pegar o lápis, pegar o apontilhado, ensinar a família silábica. Porque do 0 aos 5 anos, anota isso, se você já tá com seu papel e sua caneta, o foco está em segmentar oralmente. Então, eu pego um objeto. O que é isso aqui? Pergunto para minhas crianças. Tá dando para me ouvir? Isso é um livro. Aí eu falo para eles, quantos pedacinhos tem? Livro. Então, eu pego objetos, ó. O que é isso aqui? Canetas. Quantos pedacinhos tem? Canetas. Tá travado? Voltei. Troquei minha internet para dar menos problema. Voltou, né? Então, aqui eu tenho canetas. Quantos pedacinhos tem? Caneta. Então, o que eu preciso do 0 aos 5 anos e também no início do processo de alfabetização? Que eu preciso muito. Eu preciso que essas crianças, elas segmentem na oralidade. A partir da escrita? Não. A partir de objetos. Ou eu pego fichas, flashcards, sabe? Com um mesmo campo semântico. Então, eu pego lá fichas de animais e peço pra ela, vamos ver quantos pedacinhos tem? O que é isso? Ah, isso aqui é um leão. Quantos pedacinhos tem? Leão. O que é esse aqui? Ah, é um cachorro. Quantos pedacinhos tem, crianças? Cachorro. Então, é fazer com que as crianças, elas reflitam nos pedacinhos das palavras, né? E essa é a consciência silábica. Então, primeiro, nós temos consciência de palavras. Segundo nível de consciência fonológica, consciência de sílabas, consciência silábica. Então, eu posso e devo fazer com que as crianças, elas percebam que as palavras, elas podem ser segmentadas em menores partes, que são as famosas sílabas. E que eu posso e devo apresentar essas sílabas. Só que em vez de eu trabalhar a sílaba ba, bebe, bobo, baú, bebê, babá, boi. Aí depois eu vou para a próxima família. E aí eu vou juntando, acumulando, depositando esses conhecimentos a mais e valorizando o visual e o auditivo. E não mesmo a reflexão da criança, o som que ela faz, né? Ela perceber os códigos, né? Associar o som e a grafia. Então é bem diferente. Tá? E aí eu tenho um outro nível de consciência fonológica, que é o nível que se chama consciência intrassilábica. Então, a consciência intrassilábica, ela é a consciência de rimas e de aliterações. O que são rimas? Rimas são finais iguais. Acho que todo mundo a vida inteira na escola trabalhou aí, ouviu e aprendeu as rimas. Então, João rima com pão, brincou, né? Gato rima com pato. E então, as rimas é uma consciência
Intrassilábica, a criança ela precisa desenvolver isso, ela precisa perceber. Porém, né, as sílabas são as rimas, elas serão trabalhadas também na oralidade. Se eu pegar uma fichinha com um desenho de um gato e de um pato com a palavra embaixo, o Arthur Gomes de Moraes fala isso. Ele percebe lá que o to é igual, então ele vai percebendo as sílabas. É legal utilizar imagens com as palavras escritas embaixo. Não para que a criança ela já aprenda a ler magicamente, mas que ela vai percebendo e associando também. Então, a consciência intrassilábica é a consciência de rimas, que são os finais iguais, e aliterações. O que são aliterações? Quem é que sabe o que é aliteração? Aliterações são repetições consonantais, que é diferente de assonância, que são repetições vocálicas, né, de vogais. Eu já ouvi gente falando isso. A aliteração de vogais. Não existe aliteração de vogais. A aliteração são repetições consonantais, não necessariamente na inicial. Então, por exemplo, aqui eu tenho exemplo de cachorro e cavalo. Qual que é a consoante? Não é o K, que aí é a sílaba. É o K, né? O foneminha aí do C. Poderia ser, né, cadeado, casa, mas também pode ser coco. Pode ser cubo. Porque a aliteração, ela tá lá. Então, se eu pedir pra criança cachorro, né, ó, cachorro, coco. Então, eu tenho aí uma aliteração, porque eu tenho a repetição da consoante C. E não necessariamente da sílaba, então pode ter vogal diferente. A aliteração precisa estar no início da palavra? Não. Eu posso pedir pra criança encontrar, por exemplo, a aliteração aí desse C, vamos continuar no C, mas na boca. Então, assim, o cachorro, ó, cachorro, você tá aí, boca. A criança, ela vai desenvolvendo essa percepção, tá? Então, não necessariamente ela precisa estar no início da palavra. Igual, vamos pensar, crianças, vamos fazer uma lista aí de frutas que comecem com o sonzinho do né? Que é do M. E pode falar bem assim pra criança. Então, eles vão falar mamão, mamão. Quantos pedacinhos tem mesmo? Mamão. Como que é o ma? É o MA. Então, a gente faz isso muito na oralidade. E é isso que eu falo, na educação infantil, eu posso fazer lá minha lista de frutas com as crianças, refletindo com elas, estimulando elas para que elas reflitam, para que elas pensem, e eu falar para elas mesmo. Então, vamos lá, crianças, que fruta começa com esse sonzinho? Mamão. Quantos pedacinhos tem? Mamão. 2. Aí agora, morango, ó, é a literação. Mo. Ele é outra sílaba, né? Mas é o mesmo fonema. Mo. E aí, mesma sequência com adultos, mesma coisa, só não vai infantilizar no assunto, mas é a mesma, utilize as mesmas estratégias. Então vamos lá agora, manga, morango, melancia, mexerica, e aí é realmente esse Pra quem tá preocupado aí com os comentários, quem tá inscrito e ficar no grupo do WhatsApp até o final, nós vamos mandar um material de resumo. E esse material de resumo tem um texto explicativo de cada uma dessas. É que eu acho que eu não deixei aqui. Mas tem um texto explicando cada nível, dando sugestões também com atividades para aplicar, então pode ficar tranquila que vocês vão receber. Não precisa se preocupar de perder aqui um pouquinho do texto do slide, tá? Vai um material de resumo muito legal, bem explicativo, com sugestões de livros e tudo mais. Tá na minha bio, no meu perfil, o link para se inscrever. Corre lá se inscrever. Por que tem que ser do mesmo campo semântico? Falei que eu não vou ficar respondendo, eu não resisto. Porque faz mais sentido, é mais contextualizado, tá? Mas vamos lá, vamos seguir. Então, eu tenho consciência de palavras, a criança perceber que dentro de frases existem palavras. Não é tão simples na oralidade. Consciência silábica, mais fácil para perceber, porque ela é real, essa segmentação, né? Zebra, cachorro, ou mesmo numa frase, né? O livro estava aberto. O livro está... Então, a gente segmenta muito facilmente na oralidade. O Arthur Gomes de Moraes fala bastante sobre isso no livro dele de consciência fonológica.
E aí depois, então, e a consciência intrassilábica, que é a consciência de rimas e aliterações. Rimas, finais iguais, aliterações, repetições consonantais, que podem estar no início ou no meio das palavras, não precisa ter a mesma vogal, né, porque o foco não está na sílaba, e sim no fonema, né, no sonzinho aí da consoante. E aí eu tenho o quarto nível de consciência fonológica, que é a consciência fonêmica, que é a consciência de fonemas. E aí também existe aí uma certa polêmica em relação a isso. Por quê? Porque algumas pessoas falam assim, o fonema não existe, ele é abstrato, né? O fonema, ele não é pronunciável. E realmente, né, se eu separar aí os fonemas de elefante, e, l, e, f, e, eu tô falando, eu consigo, mas isso é natural? Não, o natural é o elefante, por isso que a gente fala que a sílaba é mais fácil. O fonema, ele, quando eu segmento um fonema, ele não é algo natural, né? Porque ninguém fala assim, ninguém aprende a falar assim, né? Então, até mesmo dando aquele exemplo que eu falei no início do bebê, né? O bebê não aprende primeiro vogais, depois os encontros vocálicos e depois o babébibabô. Não. O bebê, ele aprende pelo contexto, pela vida, né, a falar. Então, por que na escrita a gente precisa separar, segmentar? Outra coisa importante é o próprio inglês, que eu também dei de exemplo. Se você for aprender inglês, o que vai ser mais fácil para você? Aprender os sonzinhos do alfabeto e ficar juntando? Ou seria mais fácil para você ouvir uma música em inglês, depois ver a tradução, assistir uma série, vai, você assistir muito Friends, você já conhece Friends, já conhece os episódios, você vai lá e pega pra assistir o primeiro episódio sem legenda, ou com a legenda em inglês, que até é mais fácil, observando. Então, tudo isso que nos facilita a nossa vida para aprender um outro idioma, ou para aprender ou para um bebê lá aprender a falar, quando a gente pensa na alfabetização. Não é natural, não vou deixar aprende aí por aprender. Vou ficar cantando, vou ficar escrevendo com você, vou ficar escrevendo pra você e você vai aprender. Não é assim. Tanto que uma professora que trabalha lá comigo, a semana passada mesmo, ela falou pra mim que o filho dela tá com um pouquinho de dificuldade, ele tá no primeiro ano, e aí eu perguntei pra ela, mas como que você tá ajudando ele? E aí ela me falou, a gente fez nas férias muito escrita de receita, coletiva, eu ia pensando com ele, e realmente isso é excelente. Excelente, mas aí eu falei pra ela, mas não só faz a escrita coletiva refletindo, no caso dele que tá no primeiro ano, né, pede também pra ele, vai fazer lá uma lista de animais, pede pra ele fazer do jeitinho que ele souber, pedindo pra ele pensar nos pedacinhos das palavras e depois você analisa com ele, vocês pensam. Como eu fazia numa sala de primeiro ano? Vamos fazer uma lista de animais? Façam cada um a sua, do jeitinho que vocês souberem e depois pensa nos pedacinhos das palavras, tenta, e depois eu fazia uma coletiva. Então, não é sempre o coletivo, só o coletivo. A criança, eles tentaram, eles fizeram, eles pensaram. Aí eu pegava aquele que tinha mais dificuldade, sentava do lado dele e eu ia pensando com ele. Macaco, quantos pedacinhos tem? Macaco? Como que é o ma? É o M-U-A. Como que é o K? Eu sei o A. Então é esse processo. Depois eu fazia uma coletiva refletindo. Crianças, fala aí um animal. E aí eu ia pensando nos pedacinhos, pensando nos fonemas, mostrando pra eles, e aí eles iam desenvolvendo. Pode dar letras móveis, pedir pra que eles montem aí as palavras que eu tô escrevendo na lousa. Então, esses contatos, eles vão facilitando a aprendizagem deles, né? Igual eu vou aprender a cozinhar. Como que eu aprendo, né? Muita gente assim, como que eu vou pedir pra criança escrever se ela não sabe escrever? Ela vai aprender escrevendo, mas não é só isso, só escrevendo sozinha. Eu conheci uma professora que ela só alfabetizava com escrita espontânea. Ela dava uma folhinha assim, tinha, materiais escolares. E as crianças, elas iam escrevendo, ela ia mediando com alguns, e fazendo coletivo, e mediando com outro, e auxiliando. E eu, na sala de alfabetização, eu fazia também, eu dava cruzadinha. Tentem aí, eu sentava com um e ia fazendo. Um veio trazer pra mim, esse aqui, vamos arrumar, elefante, faltou. Como que é o fã? Então, é realmente refletir com a criança, perguntar pra criança e pensar juntamente com ela. Então, aqui nós estamos na consciência fonêmica, né? Então, a consciência de fonemas. E aí depois... Então ela é importante, importantíssima. Todas elas são muito importantes. Só que a gente trabalha em conjunto, que eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Sobre a diferença entre o método fônico
e a consciência fonêmica, que é uma dúvida muito comum também que as pessoas têm. Então, vamos lá. Aí, passei aqui a dúvida, né, e a pergunta que não quer calar. Que muita gente assim, eu trabalho fonema, eu faço método fônico. Ou você trabalha com método fônico. Então, método fônico é o mesmo que consciência fonêmica? Então, eu dei o exemplo do elefante. Isso é método fônico? Não. Por quê? Porque o que é um método fônico? O método fônico é um método sintético de alfabetização. O que é síntese? O que é síntese? Síntese no dicionário significa processo ou operação que consiste em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos e fundi-lo. Então, métodos sintéticos, eles são métodos que eles partem do menor para o maior. Então, as famílias silábicas, né, o método tradicional, ele é um método sintético, porque ele parte de menores partes para as maiores, né? Então, ele junta lá as famílias silábicas, boca, cadeado, então ele vai ensinando as sílabas e vai juntando e formando palavras. O método fônico, ele também é um método sintético. Só que em vez dele ir de famílias silábicas e formar palavras com sílabas, ele vai de fonemas, né, e forma palavras. Então, ele é um método específico. O que significa isso? Ele é um método que faz com que as crianças, elas aprendam primeiro as vogais, depois aquelas consoantes contínuas, né, que é mais fácil do que o... né? Então, eles têm toda uma quantidade, quais ensina primeiro, e depois eles juntam. Então, assim, pedir para a criança segmentar palavras em fonemas é uma boa estratégia? Não. Segundo o Arthur Gomes de Moraes, ele fala que é uma forma, assim, que desgasta o cognitivo da criança sem um benefício que faça sentido, né? Que compense. A melhor forma é segmentar em sílaba e partir das palavras. As palavras eu segmento em sílaba, na oralidade, e aí essas sílabas eu pego aquela parte mais complexa e menor, e aí eu penso nos fonemas dela. Então, eu tô ensinando sílabas, eu tô ensinando fonemas, eu estou ensinando palavras. Então, macaco, como que é o ma? Eu tô com fonema aí. Como que é o ca? E aí falar pra criança, o k é o C. Pode falar o nome da letra, o som da letra. Eu não gosto do método fônico, eu gosto dessa forma que eu tô falando. Então, a consciência fonêmica, não. Ela é a percepção dos fonemas. Então, aqui eu tenho um exemplo bem legal e bem claro. Que está aqui, ó. Que meu negócio fez o favor de sair tudo fora de ordem, aí eu demoro mais pra achar. Então, vamos lá. Método fônico versus consciência fonêmica. Então, quando eu trabalhei aí no método fônico, o que eu fiz? Eu fiz lá os o. Na consciência fonêmica, não. Eu peguei uma música, uma frase, os personagens de uma história, alguma coisa legal, divertida, contextualizada, que as crianças gostam. O sapo não lava o pé. Então, a gente cantou, a gente ouviu a música, a gente fez lá um monte de coisa legal. Aí, agora, vamos pensar na palavra sapo? Então, eu peguei uma palavra. Então, não é, esse método global horrível que as crianças, elas pegam um texto, elas têm que ler e escrever. Não é isso. Pelo contrário, eu não sou favorável nem aos métodos sintéticos, que são os que partem do menor para o maior, nem dos analíticos, que é de análise, né? Ele parte aí de analisar. Então, eu peguei aí, o sapo não lava o pé. Aí eu peguei uma palavra, as palavras existem, eles vão perceber. E aí, eu vou pegar sapo. Vamos pensar, quantos pedacinhos tem sapo? Sapo. Como que é o sa? Como que é o po? O. Pronto, ensinei fonema, sem método fônico. Ensinei sílaba, sem família silábica, parti de um texto que foi contextualizado. Então, eu posso sim trabalhar, eu não preciso do método, eu preciso desenvolver a consciência fonológica a partir de um ambiente de letramento, de algo contextualizado. Não chega a ser uma mistura de métodos, né? É o mesmo, a psicogenética, né? A criança construindo seus conhecimentos, onde eu deixo de valorizar, porque os métodos nada mais é do que a valorização excessiva do como eu, adulto, ensino, né? Como eu vou ensinar? Eu pego lá meu planejamento, né? E eu todo ano uso aquele planejamento. Eu começo assim, eu começo... Dessa forma, não. Eu valorizo como
a minha criança aprende, né? E quais são, né, a zona de desenvolvimento proximal do Piaget, que alguém até comentou agora há pouco. É o caminho que ela percorre, e esse caminho é extremamente importante. Inclusive, eu li uma frase que eu lembrei agora, mas eu li uma frase neste livro aqui maravilhoso, Psicogênese da Língua Escrita, que ela fala exatamente sobre isso, que não importa tanto como a criança, ela chegou, porque ela já chegou preparada. Então, assim, uma criança que saiu alfabetizada, ela chegou muito bem. Não porque ela chegou muito bem, ela chegou alfabetizada, ela chegou com uma boa base. Então, isso faz toda a diferença. E poucas pessoas entendem isso, né? Não é algo que... Aqui, ó, achei a frase. Ai, que sorte, gente. É evidente que se nos situamos no ponto final do processo, que é o acesso à escrita alfabética, sua vitória está em estreita relação com o ponto de partida. Então, a criança que já chegou com uma boa base de uma consciência fonológica bem desenvolvida, mesmo na oralidade, onde ela relaciona o som e a grafia, ela aprende muito fácil e muito mais rápido. Então, usar realmente do contexto para pegar palavras, para pensar em sílabas e para pensar nesses fonemas. Então, eu vou sim fazer isso de uma forma sistematizada, explícita. Eu vou pensar, não é deixar a criança escrever por escrever e pronto. Não, eu vou pensar com ela. Na educação infantil, como que eu vou fazer isso? Eu vou dar umas sugestões muito legais no final, então fica até o fim. Então, depois aqui, ó, falando sobre a consciência, o método fônico, né? Então, no caso já do método fônico já é diferente. Eu vou ensinar os fonemas separadinho, né? Vamos lá. Agora a forma zebra. Aí a criança vai fazer e aí ela escreve. Não, método fônico. Esse é o método fônico. O outro não. As pessoas confundem muito o método fônico com o desenvolvimento de consciência fonêmica. Consciência fonêmica é uma coisa, método fônico é outra. Então, o método fônico eu ensino fonemas e junto. A consciência fonêmica, não. Eu vou aí em momentos... Vamos fazer aí, vai, na educação infantil, o nome de vocês. Aí, vou fazer o nome com tinta. E aí, eu vou pensar com ele. Maria, Mari... eu posso fazer isso com a criança. Mas não é aquela coisa, né, que a gente tá... E aí, eu tenho aqui algumas sugestões, né, de atividades, que também tá no material de resumo, que são mesmo atividades que eu vou mostrar aqui, né? E depois eu vou falando algumas outras. Então, vamos lá. Vou fazer uma atividade, como eu mostrei já, né? O exemplo. De consciência de palavras. O que eu posso fazer? Eu posso pedir, levar uma frase e falar pra criança. Vamos colocar uma bolinha de massinha em cada quadradinho? O gato quer comer peixe. E aí, como eu falei, não é óbvio para a criança a separação de palavra. Então, ele vai ver que tem esses espaços, ele vai contar, ele vai pintar, ele vai colar uma bolinha de crepom, ele vai pôr um grão de feijão, ele vai pôr uma bolinha de massinha. Tranquilo. Isso vai desenvolver a consciência de palavra. Essa atividade tá lá no resumo dos inscritos. E aí, depois, a onomatopeia é bem legal. Não necessariamente. Depende da forma como você vai conduzir isso. Então, para que eu desenvolva a consciência de palavra, então a criança pôs as bolinhas de massinha aí. Aí eu falo, onde tá peixe na frase? Então ele vai pegar, tem já as bolinhas, o gato quer comer peixe. Aí ele pode apertar a bolinha do peixe. O pato nadou na lagoa. Onde tá a palavra nadou? Aí ele pôs já as bolinhas, o pato nadou na lagoa. O pato, aí ele aperta a bolinha, a segunda bolinha. O cachorro está latindo, ele pôs 4 bolinhas. Onde tá cachorro? O cachorro, aperta a bolinha. Então, são atividades onde eu posso desenvolver a consciência de palavras. Outra forma é pedir para a criança, né? Quantas palavras tem na frase? O pescoço da girafa é enorme. É óbvio que ela vai perceber que são palavras pelos espaços, que é o que faz as palavras serem palavras, mas que eu também vou ler para ela, que eu vou falar com ela, que eu vou mostrar, que eu vou pensar com ela, que eu vou perguntar com ela. E aí, como que eu posso desenvolver com a criança a consciência? Aqui de palavras tem mais uma. Eu posso dar umas fichas, né, com palavras, pedir pra criança cortar e montar a frase. A borboleta azul voou pela manhã. Então, eu vou fazer. Com Poppet é muito legal de fazer esse tipo de atividade.
Então, são formas aí da gente trabalhar. Eu preciso só trabalhar palavras, só sílabas, só... Não. A mais fácil é a silábica, para começar, na oralidade, desde a educação infantil. Muito, faz listas, pensa os pedacinhos. Isso ajuda muito. Mas não é só ela. E aí, depois, né? Vamos pensar em atividades de consciência silábica. Quantos pedacinhos tem, né? Quantas sílabas tem? Girafa, 3, ele põe o 3. Tartaruga, 4, ele põe o 4. Macaco, ele põe o 3. É bem legal. Aí, outra atividade de consciência silábica, que também ajuda muito, é a criança, por exemplo, ligar imagens com a sua sílaba inicial. Isso é uma leitura aí, inicial também, né? As pessoas, como que eu ensino a criança a ler? Como que eu desperto a criança pra leitura? Isso não existe. Então, porco. Que pedacinho? Sempre questionar, né? Porco. O que é isso? É um porco. Quantos pedacinhos tem? Porco. Qual que é o por daqui? Aí a criança vai pensar, ou não. Alguns vão confundir com o, porque eles pegam aí esse valor sonoro primeiramente. Pô. E às vezes uma coisa que eu faço muito com meu filho. Vamos escrever... Ele tem 5 anos agora. Vamos escrever... por exemplo, tomate. Tomate. Aí ele faz assim, tô. Como que eu tô? Aí eu pergunto pra ele, como que eu tô? Não sei. Como que eu tá? Geralmente ele sabe, eu tenho A, então como que eu tô? Eu tenho O. Então esse tipo de coisa ajuda muito. Eu vou dar um resumo depois, gente. Depois vocês veem um resumo que tem tudo isso lá, tem essas atividades também, pra vocês trabalharem com as crianças de vocês. Aí depois aqui, né, sugestões de atividades de consciência silábica. Tem mais ainda. Atividade de consciência silábica. Que é a mesma... Opa, essa não. Consciência silábica. Aqui, ó. Que é a mesma da de palavras. Quantos pedacinhos tem? Ele vai pintar, ou ele vai pôr uma bolinha de crepom, ou ele vai pôr uma bolinha de massinha, ou ele vai pôr gato. Quantos pedacinhos tem? Gato. Quantos pedacinhos tem pato? Pato. E cachorro? Cachorro. Ele vai pintar. E aí você também pode explorar o som, né? E a relação de fonema e grafema. Da mesma forma, tem 2 bolinhas de massinha lá no gato. Onde tá o to? Gato. É o segundo. Aperta a bolinha. Cachorro. Onde tá o show? Cachorro. Tem 3 bolinhas no show. Cachorro. Ele aperta. Então, ele já vai... Sim, esse material, ele vai pro grupo de WhatsApp dos inscritos do aulão, tá? Então, aqui são algumas formas de trabalhar a sílaba, identificando quantidade, identificando sílabas específicas. Você pode pegar também, vamos fazer assim, trabalhar a família do B, mas de uma forma contextualizada. Então, eu pego várias dessa forma que tá aí. Imagem, palavra e os espacinhos de palavras que comecem com B ou não. Boca, cabelo, cebola. E aí a criança tem que identificar, né, pintar lá onde tá a parte lá, a sílaba do B. Então, ele vai, na cebola, pintar o segundo quadradinho, na boca o primeiro. É uma forma aí de ir muito além daquele superficial, né, que as pessoas estavam acostumadas. Agora, atividade de consciência intrassilábica. A partir de parlendas, cantigas, textinhos de memória, pode fazer com 4 anos, sim, é uma forma bem interessante de desenvolver. É aquela folhinha, mas não aquela folhinha onde eu vou fazer minha criança escrever, né? Uma folhinha, mas com imagens, pra ela pôr lá as bolinhas. Tanto que no kit que eu vou contar depois como vai sortear, eu até coloquei um potinho de massinha pra quem ganhar poder trabalhar com as bolinhas de massinha nas suas atividades. Depois a gente fala sobre isso. Então, vamos lá. Consciência intrassilábica. Como eu trabalho com a consciência intrassilábica? A partir de parlendas. Então, eu peguei lá, dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Coloquei o textinho, expus na sala um cartaz, né, de ir além daquele cartaz de EVA feito pelo professor, né, aquele painel. Não, vamos pensar aí num cartaz feito pela criança, com coisas que fazem sentido para elas. Mindinho rima com o quê? Vizinho. E por aí vai.
E aí eu tenho. Vamos circular as figuras que terminam com nho. Ninho, sim. Nuvem, não. Rato, não. Joelho, não. Joelho. Então é vinho, sim. Então é realmente a criança refletir. E isso tudo vai ajudar. E é assim que também se trabalha na educação infantil, né? Porque você está usando imagens. Você não tá trabalhando com a folhinha por folhinha, folhinha de escrita. Outra atividade legal de trabalhar rimas, que também é uma forma que eu posso, sem estar alfabetizando desde cedo, já trabalhar com eles. Vamos ligar figuras que rimam? O que rima com bolha? Janela? Não. Café? Não. Rolha? Sim. Então, e eu não preciso, a criança não precisa ler e escrever. Ela consegue ler, falar bolha, olhar a imagem, falar, e então ela vai conseguindo, né? Pão, rima com quê? Macarrão. E é por isso que as crianças gostam, né? Que é uma forma muito mais legal, contextualizada, divertida deles aprenderem. Outra forma de consciência intrassilábica, né? Eu tenho aí algumas sílabas. Só que eu preciso tirar, né? Mamão. Aqui no slide ele tá rosa, mas no resumo de vocês, né? No material de atividades dos inscritos, ele tá de outra cor. Então, a sílaba que tá lá com a bolinha de outra cor forma outra palavra. É o palavra dentro de palavra. Mamão. Então, vira mão. Lampião, é peão. Sacola, cola, fivela, vela, sapato, pato. Galinha, linha. Então, é muito importante que as crianças, elas também consigam essa manipulação de sílabas para que você pode dar fichinhas com sílabas para que elas formem, para que elas tirem, formem novas, troquem de lugar. Então, isso tudo também são formas significativas de fazer com que as crianças avancem, aprendam e tudo mais. Outra forma muito interessante de trabalhar a consciência intrassilábica, que é essa manipulação de sílabas. O que é manipulação de sílabas? É realmente a criança trocar, a criança colocar, a criança tirar uma sílaba, formar uma palavra. Então, vamos lá. Mala, se eu trocar, vira o quê? Lama. Cedo, se eu trocar, vira o quê? Doce. Isso você pode fazer com letras móveis. Ah, mas eu não tenho letra móvel. Então, faz lá de EVA, né? Escreve quadradinhos de EVA, faz com uma canetinha, coloca num potinho de maionese para cada criança ter a sua, e aí eles vão formando. Faz de sílaba, gola, vira lago, lobo, vira bolo. Aí eu posso trabalhar chapeuzinho amarelo, que faz essa brincadeira, que é a manipulação de sílaba. E aí eu consigo explorar tudo isso com as crianças de uma forma muito significativa e que vai facilitar muito sua vida na alfabetização. E a vida delas também. E aí, a consciência intrassilábica também temos uma outra opção, que é formar nova palavra utilizando... E assim, gente, aqui tem um material legal, que você vai ganhar se você tá inscrito no aulão, gratuito, né? Faz parte aí de tudo. Mas você pode se inspirar nesses modelos de atividades e formar com outras palavras e de outras formas, né? Você não precisa só usar esse. Então, bolo e casa, boca, lua e vaca, luva, galinha e tomate, gato. Então, é ele pegar, né, gato, pode formar com letras móveis também, pode fazer. Então, é uma forma muito mais legal e significativa. Você tá com muita sorte, você que tá aqui assistindo esse aulão hoje, porque eu não sei se eu vou fazer de novo esse formato de aulão. Pra próxima vez que eu abrir minha turma, eu penso em outra forma de aulão. Então, aproveite o conteúdo, fique até o final. Porque a minha intenção agora é não fazer tão cedo ele se eu fizer de novo. Então, vamos lá. Então, essas são as sugestões de atividades de consciência intrassilábica. E a consciência fonêmica? Como que eu posso desenvolver na minha criança? Eu posso mostrar figuras e pedir para ela circular. Então, vamos circular as figuras que iniciam com o sonzinho tá? É o sonzinho do O fonema não é o ma, mé, mi, mau, mu. Não, é o é o fonema. Macaco, morango, mala, milho. Copo, copo não. Urso, urso não. Iglu, não. Queijo, não. Então, ela vai circular ou ela vai fazer alguma outra coisa que você quiser. Isso eu consigo desenvolver o fonema. Isso é método fônico? Não. Isso é consciência fonêmica. Aqui também, ó. Ele vai pintar, e isso eu também posso fazer desde a educação infantil, somente onde está o sonzinho
que pode ser com 2 S ou ser cedilha, não importa o grafema. Sapo, onde tá? É o primeiro, pinta, ou cola o crepô, põe feijão, ou põe a bolinha de massinha. Laço, é o segundo. Cenoura, então ó como a criança vai desenvolvendo essa percepção, vai relacionando o fonema e o grafema. Onça, suco, então é essa capacidade importantíssima. Isso é desenvolver consciência fonêmica. E isso eu posso fazer desde cedo, sem estar alfabetizando precocemente. E é muito mais significativo, né? Do que você pegar aquela apostila desse tamanho de educação infantil e fazer a criança ficar escrevendo. Isso só vai trazer lacunas, né? Outra forma de desenvolver consciência fonema. Ele vai pintar onde tá o fonema destacado. Então, gato, g, a, ts, o, é o terceiro. P, a, ts, o, é o primeiro. Cachorro, ó, e aí é K, v. Então, ele vai pintar o terceiro. E aí, você vai explorar com ele essa relação do fonema e o grafema. Então, essas são as minhas sugestões de consciência fonêmica. Formas de trabalhar a consciência fonêmica de uma maneira muito mais divertida, eficiente e significativa. Tá, essa parte foi. Essa aqui é a... Agora vamos para o próximo assunto do nosso aulão. Como avançar a criança que está naquela fase pré-silábica com a consciência fonológica? Simplesmente fazendo com que ela perceba, segmente palavras em sílabas. Então, eu vou fazer a lista coletiva, eu vou pedir para a criança quantos pedacinhos tem o livro, eu vou fazer com que ela pense, eu vou passar essa atividade das bolinhas para ela pintar. Então, caneta, tem 3 bolinhas, caneta, ele vai perceber. Eu avanço a criança em fase pré-silábica, fazendo com que ela segmente palavras em sílabas. Na oralidade, com essas atividades que eu mostrei, foque na consciência silábica para isso. Você consegue avançar a criança em fase pré-silábica em um dia dessa forma. E aí, como que eu desenvolvo a consciência fonológica na educação infantil sem alfabetizar precocemente? Ele precisa ter a coordenação motora bem desenvolvida, ampla e fina, para que eu não precise ensinar essa criança a pegar no lápis, porque ela já utilizou o alinhavo, que é o movimento de lápis, ela separou grãos, ela fortaleceu a musculatura da mão dela com a massinha, com a argila, ela montou bloco, ela montou ligue-ligue, então ela recortou com tesoura. Então, eu preciso que essa criança na educação infantil, antes de escrever, desenvolva habilidades que vão facilitar. Ela vai chegar no primeiro ano já relacionando sonografia, sabendo pegar no lápis, sabendo recortar, tendo raciocínio lógico para montar aí um quebra-cabeça. Ela estará num ambiente de letramento, então ela entende a função social da leitura e da escrita, ela entende para que uma receita serve, ela entende para que uma cantiga serve, um conto, uma carta, um bilhete. Ela também aprende a simbolizar. O que é simbolizar, né? O Piaget fala muito disso e o Piaget chama de pré-história da escrita. O que é pré-história da escrita? A criança, ela precisa aprender a simbolizar. Se uma criança, ela não percebe que o mundo ele é repleto de códigos, né? E ela desde que nasce está inserida, porque quando a gente pensa num método de alfabetização, eu penso numa forma bem superficial, né? Porque é desconsiderar que essa criança do 0 aos 5, 6 anos, ela viveu um mundo repleto de códigos. Ela chegou lá no McDonald's, passou na avenida, viu aquele M grande amarelo, ela sabe o que aquilo representa, ela sente até o cheiro do lanche. Então, ela percebe que o mundo é repleto de códigos. E se uma criança, ela não consegue, eu vejo lá minha mãe cozinhando, e aí eu vou brincar de casinha, eu vou brincar que eu tenho um bebezinho. Então, a criança, ela está simbolizando, e ela precisa simbolizar. Se essa criança não sabe simbolizar, o que acontece com ela? Ela não consegue perceber que esse som E é representado por aquela letrinha. Se ela não percebe que um triângulo é um triângulo, né? Se ela não entende o que significa, ela não vai conseguir. Então, se ela não aprendeu, ela não desenvolveu a base, ela não vai. Ela precisa ter conceitos bem estabelecidos para alfabetizar com facilidade. Cores, eu preciso ensinar o dia do amarelo. Não, o mundo ele tá cheio de cores. Mas eu vou sempre explorando com a criança. Porque se ela não consegue ver alguma coisa na cor verde e nomear, e eu perguntar e ela me falar, com letras vai ser
difícil. Ela precisa conhecer o nome dela, ela precisa se conhecer. Por isso que os campos de experiência da BNCC de Educação Infantil são tão importantes, né? Porque a criança, ela se desenvolve, ela aprende, né? E aí, como que eu trabalho a consciência fonológica na educação infantil? Dessa forma. Segmentando, o que que é isso? Uma borboleta, eu vou ouvir a música da borboleta, eu vou ver o poema da borboleta. Borboleta, eu vou procurar a borboleta com a lupa lá fora. E aí eu vou pegar o poppet, vou pedir pra ela apertar lá, borboleta, 4 vezes. Eu vou pegar a massinha, eu vou pedir pra ela fazer 4 bolinhas de massinha. Eu vou pegar o grão, eu vou pedir pra... Ai, mas o grão, eu tenho medo. 5 anos, pra quem tem medo, né? Eu não tinha, mas tem gente que tem. Então ela vai fazer lá a separação das bolinhas. E ela vai perceber. Então, eu não preciso alfabetizar. Eu pegar objetos, eu pedir pra ela representar esses pedacinhos. E uma parte maravilhosa. Quem ouviu a música no início? Vou pôr a música aqui. Ó. Quem conhece essa música? Foi uma seguidora minha que falou dessa música do Grupo Tri. E aí, o que que eu fiz? É uma música de vogais, que eu posso fazer muito... utilizar muito com as crianças na educação infantil. Ela vai relacionando som e grafia. Então eu mostro a letra, não preciso começar com as vogais, mas eu vou mostrar a letra, fazer ela cantar. Foi uma seguidora minha que me falou. E perceber também, vamos lá, crianças, ó, que tem vogais. E o meu filho aprendeu na escola e eles fazem os sonzinhos, né? Eles fazem também com o dedinho. E aí, o que que eu faço? Eu brinco com as minhas crianças, com o nome delas. Vamos descobrir qual é a primeira vogal do seu nome? Então, o Pedro, P. No P, qual que tem? Ah, é o E. Então, é fazer a criança perceber isso. E isso é contextualizar. E isso é fazer com que você tenha crianças que já vão relacionando o som e a grafia. E aí, o que que eu fiz para facilitar a vida dos inscritos também? Fiz uma ficha com as palavras, ó. Aí você pode plastificar essa ficha. Você pode pedir para a criança circular com canetinha, pintar a letra A na ficha do A, pintar... É Grupo Tri. Aí, ó, o U. E aí você consegue fazer com que a criança perceba. E aí você vai desenvolvendo com eles. Não, gente, só o PDF, senão eu ia falir. E aí você pode utilizar essa ficha, plastificar, pedir pra criança procurar as vogais. Hoje vamos fazer aqui vamos cantar? Acha as vogais do seu nome. Paulo, Maria, Joana, tô com os nomes, Valentina, Enzo, Lorena. Vamos achar as vogais do seu nome? Lorena... Lo, tem o O, igual o ovo. Re, tem o E igual ao café, pé, mas ele também tem o sonzinho do E. O O tem o óculos. Aquela música também que eu gosto muito, que As Letras Falam, que é uma música que a criança, ela consegue conhecer fonemas, ela consegue perceber... Eu vou até pôr aqui pra quem não conhece também, né? Mas esse não tem ficha. Mas, ó, é trabalhar com músicas. Quero aprender a escrever. As letras têm nomes, as letras têm sons. E é muito fácil de entender. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
Vou parar, não vou deixar a música inteira. Mas, fica de sugestão. E aí, uma coisa muito legal que você também pode fazer, esse que eu mostrei agora, chama As Letras Falam. Ele tem no YouTube. Ele é, na verdade... Ele é de uma página de fono. E ele é maravilhoso para auxiliar. E aí, o que uma professora que trabalhou comigo, que me ensinou muito, fazia? Ela criava músicas com as iniciais dos nomes das crianças. Então, ela pegava uma música, um ritmo, e ela criava. Isso você pode fazer na educação infantil também. Então, se prepara pra ouvir minha voz maravilhosa cantar. Mas ela faz assim, A é de Andressa, B de Beatriz, C é de Carlos, D de Daniel, com E escrevo Emily, com F, Fernanda. Então, ela fazia uma música com o nome das crianças dela. E aí... ela ia todo dia, no início da aula, nas atividades permanentes, ela cantava uma música com as iniciais das crianças. Então, você pode brincar também com a música do Grupo Tri. Procurando bem, eu sempre sei que tem. Então, vou pensar lá no A. No início do João, eu vejo o. Então, você pode ir relacionando com a criança as sílabas do nome dela com as vogais. E aí, eles vão aprendendo muito. Muito legal, né? E faz muita diferença, porque a criança, ela vai feliz, né? Porque ela gosta daquilo que ela tá aprendendo, ela se diverte aprendendo. Então, me conta aí se tá legal, esse conteúdo fez sentido pra você, te ajudou, te esclareceu sobre consciência fonológica, você já tá aí com 1 milhão de ideias pra trabalhar com essas crianças, você quer aprender a alfabetizar cada vez mais e melhor. Eu gostaria muito de ter muito tempo aqui pra ensinar tudo que eu sei aqui na live, mas já acho que eu dei um norte aí pra você e eu quero muito que você consiga alfabetizar suas crianças, que elas avancem até o fim do ano, que elas consigam desenvolver com muita rapidez e vocês podem voltar pra me contar quando você começar a trabalhar esse tipo de coisa, como eles vão avançando, mas eu quero que você seja realizada na sua profissão, veja a sua turma avançando cada vez mais e volte pra me contar como foram esses avanços. Eu leio todos os directs, geralmente assim eu consigo ler. E aí é por isso que assim, eu dei aqui o meu melhor nesse tempo, que foi muito do que eu sei de consciência fonológica e que eu estudei, mas eu não consigo passar tudo, né? Quais são os pré-requisitos que a criança precisa pra alfabetizar de fato, assim, explicadinho. Qual é a importância de um ambiente de letramento para a criança se desenvolver? Como eu faço uma sondagem de escrita para que essa criança, para que eu identifique o nível de escrita e eu consiga avançar e fazer meu planejamento? Como que eu passo aí, sistematizo a alfabetização? Uma aula mais completa aí de consciência fonológica, como eu trabalho com sequências didáticas, como que eu faço com que essas crianças avancem aí na sequência didática? Eu tenho uma sala cheia, cada um tá num nível, eu sou cobrada, como que eu faço? Eu tô me sentindo desvalorizada, sem reconhecimento, ninguém se importa que a pandemia existiu, né, que as escolas ficaram fechadas, estou sendo cobrada, recomeçamos aí do zero, aí a gente fica desmotivada, estuda 3, 4, 5 anos na faculdade e não se sente preparado para a sala de aula, né? Chegou lá, as crianças estão com níveis diferentes, a gente não consegue, né? Tem lá a questão de indisciplina, a sala conversa demais, eu não consigo. Então eu quero te ajudar, quero pegar na sua mão, te mostrar um caminho completo aí para você alfabetizar com muito mais eficiência, com muito mais qualidade, com muito mais rapidez, para que seus alunos evoluam, para que você se sinta novamente realizada, né? E veja que as crianças, elas estão aí avançando de uma forma divertida, que elas gostam de aprender. Eu quero te ensinar o antes, o durante e o depois da alfabetização, né? Um verdadeiro passo a passo. Então, eu já trabalho aí há mais de 10 anos nessa área, já passei por muita coisa. Atualmente, estou aí na coordenação pedagógica da educação infantil, com crianças de 4 e 5 anos, mas eu quero falar pra você, né, que quer aí ver seus alunos avançando, quer um conteúdo muito mais completo, muito mais sistematizado, né, para que você possa alfabetizar com segurança, para que você consiga solucionar aí os seus problemas. Então, a minha
sugestão é te ajudar aí nessa jornada com materiais, né? Onde você não vai precisar ficar procurando na internet aquele monte de folha, de atividade pronta, sem saber como mediar, né? Como intervir. Obrigada, gente. Então, eu vim contar, né? Como eu já tinha comentado, fica até o final mesmo. Você que já é minha aluna, porque tem aí as questões de sorteio. Estou oficialmente abrindo as inscrições para o meu curso Alfabetização na Prática. Tenho alunas aqui que eu já vi. Meu curso, ele é um passo a passo da alfabetização, é o antes, o durante e o depois. Primeiro módulo eu falo sobre os pré-requisitos para alfabetização. Depois eu falo sobre letramento, como ensinar o alfabeto de uma forma divertida, contextualizada, sobre a consciência fonológica, sobre as hipóteses de escrita e como fazer uma sondagem de alfabetização, sobre sílabas simples, sobre sílabas complexas. Então, eu já tenho lá sobre sequência didática, eu tenho lá crianças que já estão com a base alfabética. E agora, como eu ensino letra cursiva, como eu ensino sílabas complexas, como eu ensino a produção de texto com qualidade, como eu ensino a leitura fluente, né? Como que eu consigo fazer isso? E aí eu tenho também módulo bônus, quero ser professora particular, ou quero melhorar aí meus alunos, quero me profissionalizar, né, nessa área. A Thaís dá uma aula sobre como ser professora particular. A Thaís, ela ganhava 7, 8 mil reais no ano passado por mês, somente com aulas particulares. E ela contou isso numa aula esses dias, por isso que eu vou contar aqui pra você. Essa aula vai ficar no curso também, tá? Essa aula vai ficar no curso. E aí, no curso também tem aulas bônus, que é sobre pontuação, acentuação e segmentação. E aí, cada aula... Então, eu tenho aula de sílabas complexas, eu tenho material de sílaba complexa. Eu tenho aula de consciência fonológica, tem material de consciência fonológica. Tem aula de alfabeto, material de alfabeto. O que isso significa? Que você terá mais de 200 atividades para aplicar com as crianças. E o melhor de tudo... Ó, eu tenho aqui um jogo maravilhoso, que é o pote das sílabas, que também é uma sugestão legal para você que quer trabalhar aí a consciência fonológica de uma forma divertida e contextualizada. O que é o pote das sílabas? A criança vai ver, flor, quantos pedacinhos tem? Um. Aí você vai cortar, né? Eu vou dar plastificado para uma pessoa. Uma das novas alunas. Então, ele vai pôr aqui no potinho, né? Pode dar pra colar também, né? Mão, pote de uma sílaba. Pão, pote de uma sílaba. Mel, gato no pote de 2. Lã, maçã. Laranja no pote de 3. Então, eu vou daqui a pouco contar sobre isso pra você. E eu também, né, criei um material de... Ai, não. Imagina se ia começar a cair as coisas. Criei um material por fase de escrita. Ai, meu aluno não traça a letra. Então, ele pega desde a garatuja. Ele é um material exclusivo também. Ele tem quase 100 páginas. Desde a garatuja, o que eu preciso... Aí eu dou também um guiazinho, assim, falo sobre a garatuja, o que é nesse material. Pra avançar, o que essa criança precisa. E aí eu tenho atividades para cada fase de escrita. Pré-silábico, silábico com valor, silábico sem valor. Então, todo mundo que entrar nessa turma de hoje, né, as inscrições... Eu vou colocar o link na minha bio agora para quem quer entrar. Todo mundo que entrar na minha turma hoje vai concorrer, até hoje, meia-noite, a um kit com caneca de professora. Daí vem massinha, vem o jogo do pote das sílabas plastificado, vem material, vem caneta, vem marca-textos, vem lápis, vem o pote de massinha. Eu comprei 3 marca-textos. Então, vai concorrer a um kit, né? Um kit meu. Todo mundo que entrar nessa turma até amanhã somente vai ganhar o material por fases de escrita, mas essa turma tem um bônus exclusivo, que é o Clube do Livro. O meu Clube do Livro, ele conta com livros são aulas e resumos, Psicogênese da Língua Escrita, Alfaletrar, que é uma aula de quase 3 horas. Esse livro maravilhoso que fala sobre a relação do desenho e da escrita no processo de alfabetização, crianças que têm dificuldade de alfabetização, têm dificuldade no desenho, crianças que desenham bem, elas têm facilidade. Esse livro, ele fala sobre fases de desenho e fases de escrita. Peraí que eu vou pôr o link na bio. Eu acabei me perdendo aqui. Só um minutinho.
Sumiu o negócio aqui. Perdi o texto da bio. Preciso da minha equipe aqui. Então, vamos lá. Todos os livros do Clube do Livro, a quinta turma vai ganhar. Livro Alfabetização e Letramento, da Magda Soares, também é maravilhoso. Para quem tem dúvidas do questão dos métodos, ó, esse livro ele é bem grandão. Então, eu tenho aí o Clube do Livro. Obrigada. Tem o Clube do Livro. É o desenho e escrita. Valor. Equipe, passa aí. Ah, e aí tem o sorteio do Alfaletrar também. Pra quem também tá aqui esperando, já vou sortear. Tem que estar ao vivo pra ganhar um Alfaletrar. Só relembrando, todo mundo que entrar nessa turma hoje vai concorrer a um kit com caneca, marca-texto, lápis, jogo do pote plastificado, a massinha e todos esses materiais. Só quem entrar hoje vai concorrer. Depois de 7 dias a gente vai sortear. Todo mundo que entrar nessa turma, quinta turma, vai ganhar o Clube do Livro, que não... Ele é da Escola de Educadores. Essa turma vai ganhar o Clube do Livro, certo? Então, todo mundo que entrar nessa turma vai ganhar o Clube do Livro de alfabetização. E educação infantil, e desenho, e consciência fonológica. Tem aula do Consciência Fonológica do Arthur Gomes de Moraes. Todo mundo... Ó, tá, o link tá na minha bio, viu? Todo mundo entra no meu perfil... Depois da live. Todo mundo que entrar nessa turma até amanhã vai ganhar o material A a Z, o material de atividades do Palavra Cantada e também o material por fase de escrita. 3 materiais exclusivos. Dentro disso tudo, eu tenho aqui mais de 200 atividades que já fazem parte do curso. Então, o curso, elas são em PDF, tá? Eu tô com ele impresso aqui, mas aí o curso teria que ser muito mais caro. Mas, ó, esse material, ele é maravilhoso. Eu vou até mostrar ele aqui com mais... Esse material aqui é o material de A a Z. Ele não é um material vendido. E quem entrar na turma até amanhã vai ganhar. Ele tem atividades por letra do alfabeto. Só que de uma forma muito legal, divertida para as crianças. Onde eu desenvolvo. Então, ó, tem atividades do A, do B, do C... Eu também tenho o material do Palavra Cantada, que não tá aqui, impresso. Mas esse material tem mais de 200 páginas, ele é enorme. Todo mundo que entrar somente até amanhã vai ganhar. Material por fase de escritas, quase 100 páginas, da Garatuja ao Alfabético. E material do Palavra Cantada e material do A a Z. Valor. Poderia cobrar R$1.000 nesse curso, porque... Você vai ter tempo, facilidade, não vai precisar ficar buscando um monte de atividade na internet, mas ele está apenas, essa turma, né, com esse valor exclusivo. E quem já me acompanha faz tempo sabe que toda turma tem aumento de valor. Então, quinta turma, apenas 12 vezes de R$49,60 ou, à vista, R$497. Você tem aula do antes, durante e depois do processo de alfabetização. Você tem bônus exclusivos, vai concorrer a muitos materiais, caneca da professora estressada no fim do semestre. Tem massinha, tem post-its, tem lápis, tem material impresso nesse kit. Quem entrar hoje vai concorrer a esse kit. Marca-textos, tudo que a professora precisa. Jogo pote das sílabas plastificado, também o arquivo. E todo mundo que entrar nessa turma ganha aí um super clube do livro, que além que tem aulas, tem resumos dos livros, vocês vão recebendo aí no decorrer do tempo, conforme esse clube sai, que ele é um clube de 2022. Muito desconto. 12 vezes de R$49,60. É uma pizza por mês. Tem certificado de 40 horas. Aula sobre aula particular, sobre consciência fonológica, sobre letramento, sobre como ensinar o alfabeto, sobre como ensinar sílabas complexas. Eu explico numa aula muito detalhadinho sobre o caderno de leitura. Clube do livro. Vocês não recebem o livro, vocês recebem a aula e o resumo.
Tem certificado de 40 horas, é um curso muito completo. Eu tenho, assim, mais de 1.000 alunas nesse curso, nas nossas 4 turmas anteriores. E elas são, eu tenho um retorno maravilhoso, boleto à vista, Pix à vista, cartão de crédito em até 12 vezes de R$ 49,60. Mas, gente, entra hoje, porque hoje você vai concorrer ao kit. Entra até amanhã para você ganhar o A a Z, o Palavra Cantada e o Fases de Escrita. Pizza tá mais caro, viu? O curso você deixa pizza uma vez por semana, uma vez na semana você troca. Acesso ao curso, André. As aulas, elas já estão gravadas. É uma plataforma própria. Eu posso mostrar pra você aqui. Eu vou colocar, antes do sorteio do livro, eu vou colocar aqui Eu vou entrar pra você ver esse curso por dentro. Se você está em dúvida, não tenha mais dúvidas. Ele é um curso aqui, ó, alfabetização na prática. Eu tenho aqui, ó, aula de pré-requisitos. Ué, parece que travou. Travou a tela, né? Ai, voltou. Aula de pré-requisitos, ó, primeiro é o primeiro módulo, início da alfabetização. Aula de pré-requisitos, ó, uma aula de 52 minutos. Aula de letramento, eu explico certinho, tintim por tintim, sobre o caderno de leitura. Aula de como ensinar alfabeto. Cada aula são aulas com uma qualidade muito boa de vídeo e som. E cada aula, ela tem também atividades para aplicar com as crianças, exclusivas do curso, slides e resumo. Eu tenho, ó, um ótimo retorno. Tá travando o vídeo. Eu tenho um ótimo retorno dos alunos também. Ó, aqui são as... Aula maravilhosa, algo que ajuda, ótima aula. Adorei a aula. Então, eu tenho um retorno maravilhoso dos alunos. Daí, eu tenho aqui aula de letramento. Mesma coisa, tem material, tem um textinho, as atividades. Cada aula tem suas atividades. Clube do Livro nessa 5ª turma, todo mundo vai ganhar. Não é o mesmo da Gia, é outro curso. Eu vou falar sobre toda a base alfabética. Então, ó, você vai ganhar, né? O curso, ele tem materiais de acordo com a aula. Então, na aula de letramento, eu tenho textinhos para caderno de leitura. Eu explico como montar um caderno de leitura. Aí tem aula como ensinar o alfabeto. Aí eu também tenho atividades de alfabeto. Aí o segundo módulo é um dos meus materiais preferidos do curso. Um dos meus materiais preferidos, ó, aula de sondagem, eu falo sobre as hipóteses de escrita. Aula de consciência fonológica, tem 1 hora e 33 minutos de conteúdo. Aula de alfabetização, eu tenho um material maravilhoso nessa aula, de todas as letras do alfabeto também. Mas quem entrar até amanhã vai ganhar o A a Z, tá? Então não deixe de entrar hoje para concorrer ao kit. E até, no máximo, amanhã, para ganhar todos esses materiais que eu tô falando. Material de A a Z, material do Palavra Cantada, que são materiais... Eles não são vendidos, as pessoas me pedem para vender esses materiais, mas eu não vendo. E aí, o curso, ele tem todas essas aulas. Depois, no final, eu tenho aula sobre leitura com fluência. Tem atividades também. Sobre sílabas complexas. Então, são muitas coisas legais. Apenas até 12 vezes de R$ 49,60 ou 497 à vista. É a última turma nesse valor, tá? Já posso sair para comprar o Tem Mais Ouro. Quem tá concorrendo ao livro,
do quem participou, né, do Alfa Letrar. Então, ó, toda a turma vai ganhar o Clube do Livro, com livros de alfabetização, educação infantil, 1 ano de acesso. Vamos lá, sorteio, então. Ah, eu queria só mostrar o último material aqui pra vocês. Que é esse aqui, ó, é o material da aula 6. Todas as aulas têm atividades. Eu não quero nem virar minha câmera, que ela tá... Ó, são atividades a partir do livro Quem Lê com Pressa Tropeça, do Elias José. Então, assim, ele é muito rico em atividades, além de aulas e tudo mais, que você já sabe. Então, são 40 horas aí de conteúdo, um conteúdo muito legal. E aí, agora vamos para o sorteio do Alfa Letrar. E aí, depois vocês já podem correr lá. Eu coloquei aqui. Não tá indo? Pera aí, gente. Vou colocar aqui o... Mas quem entrar pra essa turma já vai ganhar o Clube do Livro, que tem aula do Alfa Letrar, uma aula de quase 3 horas, tem resumo do Alfa Letrar em PDF. Peraí que tem um probleminha técnico aqui com o site. Esse site eu sabia que ele ia me dar problema na hora do sorteio. Ele não tá... São 12 livros maravilhosos. Aula, resumo. Não tá indo. Ó, vamos fazer isso, então. Minha equipe vai sortear aqui pra mim. Eles gravam e depois eu consigo postar. Grava, André, pra mim o sorteio, né? E aí eu posto depois nos stories. O sorteio, ele era por um post do livro. Mas, gente, entra na turma, entra no curso, que é muito melhor. Porque no curso você vai ter o antes, o durante, o depois do processo de alfabetização. Você vai aprender como alfabetizar do zero suas crianças. Tudo sobre consciência fonológica, sobre como ensinar alfabeto, sobre letramento, caderno de leitura. E muito mais. Então, entra no curso, ganha o Clube do Livro, é o último... Eu não pretendo abrir mais esse ano, essa é a provável última turma do curso, então aproveite. E também, né, além de que eu não vou abrir mais esse ano, a próxima não vai ter todos esses bônus. E também não vai ter mais esse valor. O curso tem uma aula de matemática também, de alfabetização matemática, bem legal. Então já entra lá. O curso fica disponível por 1 ano, é até 12 vezes de R$ 49,60. O link tá no meu perfil. Vou esperar aqui a resposta. E aí, saindo daqui, você já corre lá pra entrar pra turma, pra não perder essa oportunidade. 1 ano é o suficiente pra assistir, reassistir. Você pode baixar todos os materiais. Nós temos, acho que é umas 20 aulas em média. São aulas longas, não são aulas curtinhas, tá? Aulas de tirar dúvidas, tem mais de 20. Tá, a gente manda o vídeo do sorteio depois. Eu só vou falar o nome, a pessoa tem que estar ao vivo, tá? Parcelamento no cartão de crédito, R$ 49,00 por mês. Sorteio, estamos
em andamento. Não tem prova. Se conclui o curso, você recebe o certificado. E todos esses materiais, olha esse material aqui maravilhoso, por fase de escrita. Tem aluno silábico com valor, silábico sem valor. Você vai receber. O material de A a Z, o material de palavra cantada, tudo isso de bônus só para os primeiros que entrarem. Então, ó, primeiros que entrarem vão ganhar um kit com jogo de consciência fonológica, material impresso, canetas, marca-textos, massinha para você trabalhar aí a consciência fonológica. Tem um planner também que caiu no chão. Tem muitas coisas legais. Tô aguardando aqui o nome do sorteado. Aí eu mando o vídeo pra vocês. Aí eu mando... Hoje tem certificado, mas só vai sair no dia 15, eu acho. Então vocês têm que ficar no grupo até o final. É um curso muito completo. É um curso que te ensina o passo a passo da alfabetização, o antes, o durante e o depois. O que eu faço antes? Trabalho na educação infantil, o curso te ajuda. Ah, tem um aluno alfabético, mas ele tem muitos erros de ortografia. Tem um aluno alfabético, mas ele não sabe letra cursiva. Como eu ensino? Tem aula de letra cursiva, onde eu falo como ensinar. Tem material de letra cursiva. Tem material de cada aula, de sílabas complexas, de sílabas simples, atividades por letra do alfabeto, atividades de consciência fonológica, muitas coisas legais. É pagar pela sua paz, porque com esse curso você consegue fazer aí, desenvolver seus alunos, fazer com que eles... Os meus alunos, eu vou oferecer depois uma proposta desse material novo, que não faz parte dos antigos, bem acessível, mas não agora, só depois que passar essa semana da formação da turma, porque o meu... Essa live vai pra lá. Essa live vai pra lá, tá bom? Então, o curso vai te ajudar. Você tem mais de 200 materiais. Você nunca mais vai precisar ficar procurando atividade na internet. Pega material da aula 6. O material da aula 6 já garante o seu ano inteiro de planejamento no primeiro ano. O certificado de hoje, ele vai, mas vocês precisam ler o e-mail. Não adianta esperar um certificado lá no e-mail aberto. Tem que abrir o e-mail, ler o texto, ver como fazer pra gerar o certificado de hoje, tá? Eu já tenho um curso de BNCC, mas eu não tenho pretensão de abrir turma esse ano, tá? E o meu curso é igual, você é clara, sucinta e objetiva. No curso é a mesma coisa. O valor à vista é R$ 497, no Pix, no boleto. Eu não consigo sortear o curso. O que eu consigo sortear é o livro do Alfaletrar, um kit para as primeiras alunas, para que eu vou sortear para os primeiros alunos. Depois eu vou mostrar de novo no story, assista meu story hoje. E também o material por fase de escrita, é que a Dani já é minha aluna, Dani Vilela. E ela fala que o melhor material para ela é esse aqui, né, Dani? Pode confirmar aí, que ela vive me dando um feedback positivo. E as primeiras alunas vão ganhar esse material. Olha o tamanho dele. Ele tem mais de 200 páginas. Tem que ler todos os e-mails, tem que ficar no grupo, tem que ler todas as informações, tá? Consegue trabalhar com anos de primeiro, segundo, terceiro. O material de pós a base alfabética, sílabas complexas, produção de texto, leitura com fluência. Tudo isso você consegue utilizar no quarto ano, no quinto. Ah, meus alunos não interpretam. Ele tá fazendo sorteio, relaxem. Meu aluno não interpreta, meu aluno não lê com fluência, lê silabando, lê soletrando. Ou ele lê B-O-B-O, N-N, C-A-K. E você fala, o que você leu? Ele fala, não sei. Eu falo sobre tudo isso. Alunos da Escola de Educadores, tem desconto nesse? Falem com o Pedro. Um ano consegue finalizar. São 40 horas de conteúdo. E você pode baixar o PDF, você pode utilizar para sempre. O kit é sorteio, mas todo mundo vai ganhar o material por fase de escrita, o material de A a Z e o material de palavra cantada até amanhã. Esse todo mundo vai ganhar em PDF. O curso tem um certificado de 40 horas, tá? Alunas minhas que são da Escola de Educadores, da BNCC, de outro curso, 15% de desconto. Conversa com o Pedro, que ele passa o cupom.
tá? E as outras ainda assim tá numa super oferta. Por quê? Eu não pretendo abrir mais turma esse ano. Então, nós estamos aí em agosto. Você precisa ter um bom resultado, né? De que seus alunos avancem aí, então. Não vai adiantar daqui a um mês vir me pedir, porque eu não vou abrir mais turma esse ano. Nós estamos aí na 5ª turma. E essa 5ª turma, né, ela é a última do ano, depois só o ano que vem, tá? Quem já é aluna, conversa que esse material é um material novo. As minhas alunas do curso de alfabetização, que não podem entrar, depois eu dou uma possibilidade aí pra vocês bem acessível, tá? Limite de pessoas pro curso. O curso, ele encerra em poucos dias as inscrições. Então, precisa entrar enquanto é tempo pra não perder a oportunidade depois. O material de hoje, ele vai no WhatsApp, mas os materiais vão no dia 17 de agosto. E esses bônus também só vai ganhar depois dos 7 dias. Você tem 7 dias para testar o curso. Então, entra lá, assiste as aulas, vê os materiais. Não fez sentido para mim? Você tem 7 dias de teste. E aí você recebe seu dinheiro de volta se você achar que não faz sentido. Quem não está em sala, compensa entrar? Compensa muito. Vai te dar a possibilidade de ampliar o seu repertório. Eu tenho uma aluna do curso que ela foi para uma seleção da Mackenzie, na Escola de Educação Infantil, em São Paulo, que é uma escola que paga super bem. E com o conteúdo do curso, ela conseguiu o emprego. E ela é muito feliz, muito agradecida. Então, eu até já postei, eu acho que nos meus relatos dos meus destaques tem o arroba dela. Ela é muito feliz, assim, ela ficou muito feliz por ter conseguido. O curso. Ah, bem-vinda, Débora. Muito obrigada. Ó, quem aí não aproveitar, depois eu não quero ver falar, ai, estamos em novembro, meu aluno não avançou, o que que eu faço? O curso tem 40 horas. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Vamos aumentar aí, tem mais de 1.000 alunas já, agora vamos passar aí da marca. Não perde tempo de entrar nesse curso. Abrange de 2 a 5 também? Sim, porque assim, você tem aula sobre alfabeto, consciência fonológica, pré-requisitos, então você consegue te auxiliar na educação infantil também. Ó, quem é da BNCC, bem-vinda. Mas olha, eu confesso que o meu queridinho é o curso de alfabetização. Invistam em vocês. Quando você investe em você, o seu retorno, ele é certo. Ah, num trabalho, vai te facilitar para arrumar um emprego. Ou você consegue dar aula particular. Eu tenho muitas experiências de alunas assim. O link do meu... Ai, nem vi se tem um sorteio. O link do meu... O link do curso tá aqui, ó. Quando você entra no meu perfil, ele tem um link aqui, ó. Aí você clica nesse link. E aí é só comprar. A internet aqui no quarto não é das melhores. Aqui, ó. E assiste o videozinho. Vê tudo que eu tenho pra te falar. E daí você aproveita pra garantir sua vaga em até 12 de 49,60. Porque esse ano é a última turma. Depois você vai... Eu tô aguardando aqui. Chegamos, ó, sorteada, a equipe acabou de passar. Ruth Rodrigues Lima. Depois nós colocamos o vídeo. Ruth. Vamos ver se ela tá aí também. Rodrigues Lima. Aula particular, gente. A Thaís ganhava ano passado 8.000 reais por mês em aula particular aqui em São Paulo. Ela dá uma aula no curso. Muito maravilhosa essa aula que a Thaís dá no curso. Ah, a Ruth tá aí. Ruth, parabéns! Então, ó, sorteio. Ruth ganhou. Nós temos, ó, ele mandou até o Instagram, mas ela já tá aí, já achamos, parabéns. Manda o seu endereço pra mim, eu vou mandar direto o livro pra você. E se você não ganhou, não fique triste. Entre no curso, tem uma aula de quase 3 horas do Clube do Livro, que somente a 5ª turma tá ganhando o Clube do Livro. Resumo do Alfaletrar, aula do Alfaletrar, aula do Questão dos Métodos, do Alfabetização e Letramento, da Psicogênese, do livro. Tem tanto conteúdo lá que você passa em concurso, você arruma emprego em escola particular, você consegue tudo. Vocês vão ver como os alunos de vocês vão avançar. Entrem na turma, as inscrições estão abertas por pouco tempo.
Você vai receber muito material. Aqui, ó, tem só... Deixei aqui minha bagunça, vou mostrar. Materiais do curso, material exclusivo que vocês vão ganhar. Somente quem entrar nas primeiras horas vai concorrer. Caiu umas coisas ali no chão, mas eu vou mostrar. Vai concorrer, vai ganhar jogo de consciência fonológica, vai ganhar materiais que professoras amam, post-its, muitas coisas legais, ó. Só pra comprovar que a Ruth ganhou. Depois ele põe a... É que tem uma suplente, eu não quero que a suplente veja. Que se a suplente ver, ela vai ficar triste. Hoje eu não vou postar. Hoje serão os materiais aqui, vocês têm que ter paciência. Leiam as informações do grupo. Quero certificado. Leia os e-mails que chegam, tem uma pesquisa. Aí, mediante a pesquisa, você vai colocar o nome, você vai colocar seus dados e vai sair o certificado de participação com o nome. E aí, assim, vou mostrar rapidamente. Peraí, tô prendendo meu celular aqui. Um pouquinho aqui rapidinho de material do curso, né? Mas eu tenho aqui material de sílaba complexa. O curso, ele tem material para cada aula. Então, ele é um curso muito completo. Onde você vai ter aí o antes, o durante e o depois. Trabalha com os maiorzinhos, trabalha com os menorzinhos. Trabalha em sala mesmo de alfabetização. Esse curso é para você. Ele vai facilitar, ainda mais no pós-pandemia. Eu tenho aqui um dos meus materiais preferidos, que é esse. Eu agradeço muito quem assistiu. Tô muito feliz, assim, com a participação de vocês. Foi muito legal. Não penso mais em fazer o aulão tão cedo, então sinta-se privilegiado. Ótima noite, ótima semana. As inscrições estão abertas, aproveita para entrar. Chegou muita gente, sejam todos muito bem-vindos. Tem material de produção de texto, é um dos meus materiais preferidos, é uma das minhas aulas preferidas do curso. Produção de texto. Ele até tá aqui, mas o meu molhou, mas eu vou mostrar mesmo assim. Ele tem aí uma parte que fala de frases. Aí eu explico como eu começo essa construção de frases. Eu tenho várias sugestões de atividades com frases. Aí depois eu tenho atividades com bilhetes. Aí eu tenho um material aqui, ó, de bilhetes para personagens, que é maravilhoso. Material exclusivo do curso, tá? Depois a escrita de trechos. Então eu tenho aqui, é um material muito legal. Fico muito feliz que o pessoal usa, gosta, e eu sempre tenho um retorno muito positivo. E bem-vindo a todos que entraram, novos alunos. Ficou alguma dúvida do curso? Eu vou mostrar direitinho tudo nos stories. Boa semana. Lud, eu não vi. Ah, se ficará salvo? Por poucos dias, depois vai pro curso, tá? Os slides vão pro grupo de WhatsApp só no dia 15. Então, vocês têm que ficar no grupo até o dia 15. Até o momento, não temos opção de parcelamento no boleto. Ai, bem-vindo, Jorge. Muito obrigada. Tô muito feliz. Muito feliz que vocês estão aproveitando para entrar nessa turma. Guarda aquele limitezinho do cartão, que vai valer a pena. Você tá pagando aí pela sua paz. E assim, quando a gente investe na gente, né, eu vou ter mais tempo, porque eu não preciso ficar procurando material de atividade, eu vou ser reconhecida. Posso entrar no dia 12? Sim, as inscrições estão abertas por poucos dias, mas dia 12 vai estar aberta. Só que vocês vão perder o bônus, tem que entrar até amanhã para ganhar o bônus. Boleto, gente, 497 é a última vez. Até hoje, à meia-noite, apenas até hoje, meia-noite, vocês vão concorrer, novos alunos, a um super kit, é porque caiu o negócio. Ai, mas eu vou pegar aqui algumas das coisas. Tem um plannerzinho, muito legal, vou mostrar um por um. Tem um plannerzinho, ele é um plannerzinho que ele não tem o ano, então você pode usar esse ano, pode usar o ano que vem. Tem um kit de canetas. Tem uns post-its, que ajuda até para trabalhar sílabas. Tem marca-texto, somente os novos alunos vão concorrer a esse kit. Tem lápis, caneca da professora,
massinha de modelar para você fazer lá suas atividades de consciência fonológica e pedir para a criança fazer a bolinha de massinha. Jogo Pote das Sílabas plastificado. E o jogo Pote das Sílabas, ele tem bastante coisa além também. Ele tem outras coisas. Somente quem entrar hoje vai concorrer ao kit. O kit Alfabetização na Prática. E quem entrar hoje, todos, não é nem concorrer, vão ganhar, né, em PDF, claro, além dos mais de 200 materiais do curso, a apostila de A a Z, que não é um material vendido, é um material completíssimo, a apostila de atividades do Palavra Cantada e a atividade, o meu material novo por fase de escrita. Sou aluna, mas acho que não tem. Tem todo esse material, Lude, de sílabas complexas, produção desde a primeira turma. Na época eu fiz no PowerPoint, depois passei pro Canva, tá tudo lá. Olha a aula, embaixo tem slide, resumo e material. A única coisa que... E você tem o bônus também, que você entrou na última turma. Tem o Palavra Cantada, tem o A a Z. Aí esse por fase de escrita eu passo. Bem-vinda, Laura! PDF da aula de hoje. Fica no grupo até o dia 15 que nós vamos enviar. Leiam os e-mails da minha equipe, leiam as informações no grupo, tá? E eu vou encerrar aqui, certo? Muito bem-vindos novos alunos, muito obrigada a quem assistiu. Aproveite, me conte como foi a experiência aí de alfabetizar suas crianças. E aproveita para entrar na 5ª turma, porque nós não teremos mais turmas esse ano, e aí o ano que vem às vezes vai ser tarde demais pra você. Eu tenho aluna que já falou que ela se tornou uma referência em alfabetização na escola dela. Então, seja reconhecida, seja minha aluna. Só o novo de fases de escrita, Lude. Mas aí eu vou dar uma oportunidade pra vocês. Um beijo pra todos, uma ótima noite, uma ótima semana. Amanhã cedinho eu já tô lá na minha escola também. Curso de BNCC, manda no direct que eu converso, pode ser? Grupo, acho que no meu story tem a inscrição do aulão. Aí escreve lá e entra. Oi, tia. Obrigada, gente. Boa noite. Fico muito feliz que vocês gostaram. Tchau, tchau.